Você sabe o que é radiciação? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre radiciação. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula! Vamos começar analisando este probleminha que está aqui. Num quadrado de área igual a 36 centímetros quadrados, quanto mede seu lado? Então, neste caso, no problema, eu estou te falando, né, que a área desse quadrado, ou seja, essa região toda aqui, mede 36 centímetros quadrados, ok? E aí, eu quero descobrir qual é o meu lado. Se você tiver acompanhado a aula sobre potenciação, você já sabe que a área de um quadrado é igual ao lado desse quadrado elevado a 2, ok? Só que neste caso, ao invés de eu estar te dando o lado, eu estou te dando a área. Então, eu sei que 36, que é o valor da minha área, é igual ao lado ao quadrado. Bom, se eu tivesse te dado o lado, para calcular a área, você iria pensar o que mesmo? Qual número, né? Você ia pegar aquele número que é o lado, desculpa, ia multiplicar por ele mesmo 2 vezes e ia achar a área. Então, se o que eu fiz foi o contrário, te dei a área de uma vez, para que eu descubra o lado, então eu tenho que descobrir que número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 36. Uma maneira boa da gente descobrir isso aqui é ir multiplicando os números naturais. Por exemplo, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Então, para que isso aqui seja uma verdade, o meu lado tem que medir 6 centímetros. E se eu te disser que você acabou de calcular uma radiciação? Como assim? Por quê? Quando eu estou procurando qual é o valor que elevado ao quadrado dá 36, na realidade eu estou calculando a raiz quadrada de 36, certo? A raiz quadrada de 36. E aí nós vimos que esse resultado é igual a 6. Por que nós vimos que esse resultado é igual a 6? Pois 6 elevado ao quadrado é 36. É uma potência, né? É o que a gente vem estudando aí. Vamos fazer uma relação entre essas duas operações. Elas são o que a gente chama de operações inversas, tá? Mas antes disso, deixa eu só falar aqui com vocês. Esse número aqui, olha, que é o número que veio aqui em cima, ele é chamado de índice, tá? Esse índice vem dentro desse sinal aqui. Esse sinal é o nosso sinal que vai representar a raiz, tá certo? Então, esse é um sinal de raiz, tá bom? Aqui, nós temos o que a gente chama de radicando, tá? O radicando é aquele número que eu quero, a gente diz, extrair a raiz dele. E esse aqui, esse resultado, é o resultado da minha raiz. Vamos fazer a relação dela com a nossa potenciação. Olha só. Ali a gente tinha base, expoente e a potência, que é o meu resultado. A minha base passou a ser minha raiz, passou a ser meu resultado final da radiciação. O meu 2, que era o meu expoente, aqui ele vira índice, que é esse valor que está aqui dentro, tá? E aqui o que era o meu resultado da potência, ele passa a ser meu radicando, que é o que eu estou buscando a resposta dele. Isso aqui, como eu disse, a gente lê como raiz quadrada de 36, porque lembra que o 2 lá na potência é elevado ao quadrado? Então, aqui é raiz quadrada de
36. E raiz quadrada de 36 é 6, por quê? Porque 6 elevado a 2 é igual a 36. E é bom que você faça isso aqui sempre, para que você lembre por que o resultado é 6, certo? Vamos para outra ali, ó. Qual número que elevado ao cubo é igual a 8? Então, eu quero descobrir um número, que eu não faço ideia de quem seja, ou colocar ali uma interrogação, que elevado ao cubo é igual a 8, certo? Então, eu peguei um número, multipliquei por ele mesmo 3 vezes e o resultado foi 8. Que número é esse? Vamos de novo, pensando nos números naturais. Vamos começar pensando no 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, achei. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, o número que elevado ao cubo dá 8 é o 2. Então, aqui, o número é o 2. O que a gente acabou de fazer nesse caso? Acabamos de extrair a raiz cúbica de 8. Olha lá, raiz cúbica de 8. Reparem que o que aqui era expoente vem para dentro do sinal, né, da raiz, e o 8 vem para cá, olha. Raiz cúbica de 8, então, o que é? Procurar um número, a pergunta é sempre a mesma, tá? Procurar um número que elevado a 3 dê 8. Esse valor é o 2, pois vamos sempre justificar, ainda mais agora que estamos começando a mexer com a raiz, tá? Pois 2 elevado ao cubo é igual a 8, certo? Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos calcular mais duas raízes. Vou falar sobre a leitura delas e também sobre algumas coisas interessantes aqui, tá? Bom, nesta primeira raiz que eu coloquei aqui, não apareceu um número aqui, né? Aqui apareceu 4, aqui apareceu 3, aqui apareceu 2 e nessa daqui não apareceu nada. Sempre que eu estiver só com o símbolo da raiz, sem nada aqui dentro, é porque aqui é o expoente 2, tá? Desculpa, o índice 2, troquei. Aqui sempre é o índice 2. O índice 2, então, é o único índice que não precisa ser escrito. E 99,9% das vezes ele não é mesmo não, tá? Quando não tiver nada, eu estou querendo o quê? Raiz quadrada do número que está aqui dentro. Então, vamos pensar? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 16. Que número é esse? Vamos para a tentativa. 2 vezes 2, 4, não é. 3 vezes 3, 9, não é. 4 vezes 4, 16. Achamos. Então, aqui é quem? É o 4. Por quê? Justificando sempre, porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16. Às vezes, encontrar raízes diferentes das raízes quadradas, as raízes quadradas são mais utilizadas, elas podem ser um pouquinho mais complicadas. Mas, desde que não esqueçamos que elas estão ligadas à potência, não teremos problema. Aqui eu falo raiz quarta, tá? Então, eu tenho nomes especiais para raiz quadrada, tenho nome especial para raiz cúbica. As demais raízes serão raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, dependendo do número que aparecer aqui. Aqui, como foi o 4, então é raiz quarta. Raiz quarta de 81. Eu quero um número que elevado a 4 dê 81. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo tem o resultado 81. Todas as vezes que você se deparar com esse problema, comece a se perguntar a partir dos números naturais, tá? Vamos começar pelo 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não foi o 81. Porque eu tenho que pensar no número e multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que o índice aqui estiver mandando, tá? Vamos para o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu multipliquei o 3 por ele mesmo 4 vezes, tá? E encontrei 81. Então, qual é o resultado aqui? 3. Por quê? Pois 3 elevado a 4
nós vimos que é 81. Aí tem algumas dicas interessantes. Presta atenção. Olha só. Reparem aqui comigo, né? Radicandos pares, normalmente o resultado é par. É sempre? Não, mas normalmente. Então, eu vou pensar nos números pares primeiro, tá? Outra coisa também, aqui eu tenho um radicando ímpar, tá? Então, aí, o meu resultado aqui será um número ímpar, tá certo? Então, eu vou testar os números ímpares. Outra coisa interessante também de se pensar é no final dos números. Por exemplo, se isso aqui terminar em 5, provavelmente o resultado será alguma coisa com 5. Entenderam? Então, é sempre assim, a gente vai ligando o que eu tenho aqui dentro com as multiplicações que eu já faço no meu dia a dia, certo? E assim terminamos mais esta aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para poder nos ajudar. E diga o que você achou sobre a aula de radiciação, ok? E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!